Olá, meus alunos e minhas alunas. Hoje o tema da nossa aula é Nicolau Maquiavel, um importante pensador italiano que viveu entre o século XV e XVI, em época de renascimento cultural. Ele é natural do reino de Florença. A Itália, da época do Maquiavel, não era um Estado nacional unificado, mas um aglomerado de pequenos reinos, Florença, Roma, Nápoles, que até se conflitavam, entre si. O Maquiavel, em Florença, exerceu uma função análoga de diplomata, então ele conhece a política na prática, no dia a dia. É um estudioso também da teoria política, estudou Platão, estudou Aristóteles, os medievais, Agostinho, Tomás, e é um detido estudioso da conduta política de imperadores romanos, reis, papas. Ao publicar sua obra, ele a publica no italiano, não em latim, como naturalmente os intelectuais publicavam as suas obras. Ele dedica essa obra também a um príncipe específico, Lourenço de Médici, que era neto de Lourenço o Magnífico, foi um grande governante de Florença, que trouxe dias prósperos para o seu reino, fez acordos de paz com os demais reinos e deixou saudades, entre os cidadãos. O Maquiavel, ao dedicar a obra dele a esse príncipe, ele está talvez querendo nos dizer que o seu intento era que surgisse um príncipe com virtude, com fortuna, um príncipe que pudesse unificar a Itália no Estado nacional. E ao escrever a sua obra em italiano, ele dá condições aos leitores da sua época, ou de qualquer época, de compreender qual é a dinâmica da política, qual é a lógica da política. E, não tenham dúvida, o Maquiavel deixa evidente, a política é um conjunto de técnicas que visam a conquista e a manutenção do poder. E a política, nessa compreensão que o Maquiavel nos traz, muito diferente daquilo que pensou Aristóteles lá atrás, ela é separada da ética. A política e a ética são dois campos autônomos. A política não está submetida necessariamente a uma determinada moral, uma determinada ética. A política visa o poder. O governante, ao tomar suas decisões, ele deve se pautar na razão, não necessariamente na ética, na moral vigente a qual os indivíduos, os cidadãos estão submetidos. Mas na esfera pública, a política ela tem uma outra dimensão. As decisões políticas devem visar a preservação do político no poder, o bem comum, e o bem fundamentalmente dos cidadãos. Então, a política não necessariamente se submete a uma determinada moral. Não significa que ela não tenha moral, que ela não tenha ética nenhuma. Mas a política, para visar o bem comum, ela deve tomar decisões que, infelizmente, na visão dessa obra, podem conflitar com a moral vigente. Por exemplo, quando se diz não matar e o governante tem que tomar a difícil decisão de promover uma guerra onde muitos morrerão para poder não só manter-se no poder, mas para garantir que todos os cidadãos do seu reino tenham a vida preservada. E ao longo da obra, o Maquiavel faz uma série de questionamentos. Por exemplo, o governante ideal é aquele que deve ser amado ou temido? Maquiavel diz que o ideal seria ser amado e temido. Mas como não se pode ter todas as coisas, pelo menos que seja temido, porque o amor, a amizade, essas juras de amizade são facilmente quebradas, Porque o Maquiavel traz uma concepção negativa de ser humano. O ser humano, nesse sentido, não seria digno de confiança, porque é pérvido, ávido de dinheiro, dissimulado. Então, confiar no ser humano seria um equívoco para o príncipe, porque quando ele está na glória, no poder, todos juram propriedades, filhos, até o sangue. Mas quando esse príncipe entra num período de declínio, todos se voltam contra ele. Então é melhor que ele tenha o respeito, o temor do povo. O Maquiavel também mostra todo esse jogo entre parecer ser e ser. O príncipe deve aparentar religiosidade, piedade, da sua boca devem sair palavras sempre que agradem, mas as suas decisões devem ser tomadas a partir da sua razão, e ele não deve temer a fama de cruel.
Diz o Maquiavel que pequenos exemplos podem trazer a paz para um reino, né? E se o príncipe quiser fazer profissão de bondade, ou seja, querer durante todo o tempo demonstrar, né, que é muito bom, ele pode fazer com que o seu reino entre em um estado de caos total, né? Então é importante considerar todas essas informações para a gente estudar o Maquiavel e compreender aí a sua obra, né? Dois conceitos fundamentais também, para a gente ir concluindo essa reflexão, são os conceitos de fortuna e virtude. Um príncipe para ser de sucesso, para ter êxito, não deve apenas ter a fortuna. A fortuna é a sorte, a ocasião. Para os romanos era uma divindade, né, que rodava lá a sua roda, e uns nasciam afortunados, outros desafortunados, né? Há príncipes que já nascem príncipes, que herdam principados, mas precisam ter virtude, né? O que é a virtude? Não é a virtude cristã ou a virtude aristotélica. A virtude é a força, é a capacidade de fazer o que tem que ser feito, né? A virtude é essa capacidade decisória, tá? Então, o príncipe, ele deve ser esse homem resoluto, né? Esse homem decidido, esse homem capaz de realizar, de fazer o que tem que ser feito. Em algumas ocasiões, até aquilo que vai ser compreendido pelo povo como mal, né? E que se ele for tomar decisões que serão vistas como decisões que vão trazer o mal, que ele faça isso rapidamente. E que faça o bem lentamente para que todos possam guardar na sua memória quão bondoso é esse governante, né? Então, gente, algumas reflexões sobre Maquiavel. Eu vou prescrever alguns exercícios, vou deixar um texto também para vocês estudarem. Por ora, essa obra, O Príncipe também, que eu recomendo que vocês leiam, tá? É um livro pequeno, mas um livro importante, onde o Maquiavel traz essas reflexões, né? Claro que todos nós esperamos da política que seja o quanto mais ética, ou mais justa, mas a obra do Maquiavel vem mostrar como essa lógica, como essa dinâmica interna da política, né? Então deixo aqui o meu abraço a todos vocês, estudem o texto que eu vou prescrever e resolvam o exercício que eu vou deixar para vocês. Grande abraço.